O que é um bom leitor? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho atender um pedido de uma seguidora, a Bruna Fontenelle, que pediu para eu fazer um vídeo com os meus critérios sobre o que eu considero um bom leitor, mais ou menos como o Daniel Pisa fez, escreveu um texto há um tempo atrás. Vou deixar até o link aqui que ela me passou do texto do Daniel Pisa, vou deixar no box de informações. E também aproveitando, vou tentar responder um questionamento de uma outra seguidora que desculpa, não vou lembrar o nome, faz tempo que ela me deixou no comentário pedindo para eu comentar como eu leio, assim, as minhas práticas, enfim, qual é o método. As pessoas pensam que eu sou muito organizada, né, e enfim, não tem muita coisa assim diferente de vocês não. Então eu vou tentar fazer uma fala para tentar responder, comentar, enfim, abordar essas duas questões. Mas antes que vocês façam outras perguntas derivadas do que eu vou falar, eu já aviso que eu tenho uns 3 vídeos mais ou menos em que eu comento os meus hábitos de leitura, sobre spoilers, sobre ler muito, ler pouco, como ler mais, a minha formação, essas coisas todas. E também os vídeos em que eu respondo perguntas que me fizeram, certo? E aí é possível que quem tenha mais curiosidade sobre a minha prática como leitora já se satisfaça com o que está lá. Então bora lá, o que eu considero um bom leitor? Bom leitor é aquele que lê para entender o mundo. Ah, simples assim? Não, é complexo assim. A formulação é simples, mas tem uma complexidade por trás que eu já explico. É horrível explicar por meio de exemplo, mas eu vou contar algo que aconteceu comigo a título de ilustração. Aí depois eu desenvolvo mais. Quando pequena, eu era uma boa estudante, uma boa aluna, eu tirava notas boas. Sempre estudei em escola pública. Eu ia muito bem em exatas, eu adorava exatas. Matemática, química, física, enfim, eu gostava de tudo. Mas eu gostava muito de exatas, porque o meu raciocínio é muito lógico, então eu não tinha tanta dificuldade. Fazia aquelas expressões, equações do segundo grau, fórmula de Bhaskara, lembro até hoje. Eu demonstrava a fórmula de teorema de Pitágoras, teoria da relatividade. Assim, isso não é difícil de fazer, não sou um gênio não, o gênio é quem fez. Desde que eu tinha 9 anos eu já sabia a tabuada completa de todos os números, seno, cosseno, parábola, sabia fazer aquelas coisas, só que eu não sabia para que servia. Eu estudei numa época em que os livros de matemática não apresentavam esse contexto, hoje eu sei que eles apresentam, e os professores também não ensinavam. Então assim, a gente aprendia aritmética e depois aprendia as fórmulas, aplicava, só. Eu não conseguia entender como aplicar tudo aquilo no mundo prático. Eu tenho mais facilidade para exatas do que para humanas, mas eu não segui por quê? Muito provavelmente por conta de um ensino deficitário, mas não consegui me desenvolver nessa área de exatas por essas razões que eu contei, não vi aplicabilidade e tal, e eu sei que tem, né? E o que o fato de eu não ter me desenvolvido na área de exatas, eu ter mudado de área, tem a ver com de critérios para um bom leitor? O que eu falei que é necessário para ser um bom leitor, eu senti falta lá, quando eu era criança, estudando matemática. Eu precisava de sentido. Eu precisava de explicação para o mundo. Para mim, leitura é para isso. É claro que não é só por meio da leitura que você consegue apreender o mundo. Na verdade, é por meio de um monte de coisas. Você apreende o mundo por música, enfim, por tudo que há. Tudo é informação para o nosso corpo, né? Nós temos 5 sentidos que apreendem informação: visão, audição, paladar, tato. A leitura é apenas uma dessas formas. Eu acho que um bom leitor é aquele que lê de tudo. Um bom leitor é aquele que conhece os gêneros de texto. Porque se você conhece os gêneros textuais, você sabe o que você pode conseguir por meio deles. Você sabe como ler. Você percebe a intencionalidade de quem produz e por que produziu naquele formato e não em outro. O que temos no editorial de jornal? O que temos no artigo? O que temos no livro de ficção? Por que um leitor faz uma parábola? Por que o George Orwell escreveu
Revolução dos Bichos daquela forma para tratar daquele assunto? Por que Clarice Lispector fazia a prosa como se estivesse fazendo poesia? Por que Kafka parecia tratar de um absurdo, mas um absurdo que era mais real que a realidade? Por que o teatro do absurdo, assim como Kafka, apresentava algo que era absurdo, mas na verdade não era absurdo? Era a alegoria de uma realidade que era para além do real, quase surreal. Por isso parecia algo absurdo, mas não. A realidade era absurda. Não é a ficção que era absurda. A realidade era absurda. Então, um bom leitor lê um pouco de tudo. Eu não estou falando que vai gostar, não estou falando de preferência. Claro que todo mundo tem preferência, prefere uma coisa e não outra, gosta de uma coisa e não de outra. Mas um bom leitor, ele identifica essas coisas. Um bom leitor sabe do que precisa, de acordo com o seu estado emocional, o que está precisando ler. Um bom leitor consegue identificar as carências e consegue reconhecer o que pode atender essas carências de compreensão de mundo. Então, assim, às vezes ficção, às vezes não ficção, às vezes história, às vezes isso, às vezes aquilo. Ler um pouco de tudo, vários gêneros. E aí, já associando isso com uma outra pergunta, como eu leio vários livros ao mesmo tempo. Às vezes chega a 20, assim. É loucura? Não, não é loucura. É a minha forma de funcionar. Eu sou multiprocessual. Eu faço melhor mais coisas ao mesmo tempo do que faria isoladamente. É claro que há limites. Eu rendo melhor fazendo coisas mais complexas. Eu faço melhor mais coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu não sou um exemplo, gente. A minha relação com a leitura e a minha relação com a escrita não são exemplos para ninguém. Já falei pra vocês em outro vídeo, eu preciso escrever para pensar, eu escrevo fácil. Não tô falando que eu escrevo bem, tô falando que eu escrevo fácil. Eu preciso escrever para organizar o pensamento. Tem gente que precisa organizar o pensamento para escrever, no meu caso é o contrário. Com a leitura eu preciso ter muita coisa ao mesmo tempo, estar em gerúndio com vários livros. Por quê? Porque a depender do meu estado de espírito eu pego um ou pego outro. Então, ao mesmo tempo, às vezes eu estou lendo poesia, às vezes eu estou lendo teatro, às vezes eu estou lendo não ficção, às vezes eu estou lendo ficção, às vezes eu estou lendo alguma alegoria, às vezes eu estou lendo, paro tudo para ler outra coisa. Confundo? Absolutamente. Então, um bom leitor é um leitor que se conhece e conhece os gêneros, sabe o que os gêneros podem ofertá-lo. E também, com uma trajetória de leitura, com um repertório de leitura, ele sabe qual autor pode oferecer o que ele quer ou não naquele momento. Que leitura, para mim, é uma questão existencial. Estou falando que tem que ser existencial para todo mundo? Não. Não necessariamente, mas para mim é. Então, um bom leitor precisa ler. Ele não lê para parecer erudito, ele não lê porque quer se distrair apenas. É claro, a leitura por lazer é altamente recomendável, mas um bom leitor não lê só por este motivo. Ele lê pela mesma razão que a gente faz exercício físico. A gente faz exercício físico para ter a melhor qualidade de vida, para uma qualidade do corpo. A leitura é para uma melhor qualidade da alma, do espírito, do intelecto. Nessa analogia, a gente pode não fazer exercício físico e viver, sobreviver? Pode. A gente pode não ter o hábito da leitura, viver, sobreviver? Pode. Mas com exercício físico, assim como com o hábito da leitura, a gente vive com mais qualidade e com mais dignidade até, muitas vezes. Então, só para retomar, um bom leitor lê para que o mundo faça sentido. E quando eu digo isso, o mundo fazer sentido, não estou falando que a gente tem que ver racionalidade no mundo. Mesmo porque há várias razões, há várias lógicas, a gente conhece a nossa. E a gente tende a achar que tudo que não faz parte da nossa lógica é algo irracional ou sem sentido. Não, não é. O que parece racional tem um sentido que a gente precisa apreender, precisa entender. Então a leitura nos ajuda a entender as lógicas contrárias, as lógicas divergentes. Então, se a gente não está gostando do que a gente está vivendo hoje atualmente, a gente não está gostando da outra pessoa, a gente não está gostando do contexto, da realidade,
Não é porque o outro é o inimigo, não é porque o outro é o errado, não é porque o outro é sem noção, não é porque o outro é irracional. É porque o outro é movido, é motivado por razões, por questões que nos são desconhecidas. Então, a leitura nos ajuda a entender, mas já disse, não é só a leitura que nos ajuda a entender. Nós temos 5 sentidos que apreendem informações do mundo o tempo inteiro. Mas este vídeo é para falar de leitura, então é da leitura que eu estou falando. Um bom leitor lê para entender causa e consequência. Resumindo, um leitor tem que se conhecer e tem que saber o que não conhece e saber por onde buscar conhecer o que não conhece. Parece complexo isso, né? Mas não é não. É saber o que falta para si, para os seus questionamentos e saber onde encontrar. Desconfiar de textos, questionar textos, concordar com textos, ter uma postura proativa em relação a texto e não passiva. Nenhum autor espera passividade da gente, nenhum bom autor. A gente lê para se tornar maior, tendo a consciência de que a gente não é grande. Isso está muito filosófico, mas o que eu quero explicar é o seguinte: quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entra em contato com a gente mesmo neste processo de conhecer, porque quando a gente conhece a gente entra em contato com a gente mesmo, e isso dói às vezes, porque a gente entra em contato com a nossa ignorância, isso não é fácil. Quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que a gente sabe pouco, porque a gente tem dimensão do que a gente não conhece. Por isso que a gente se sente pequeno ao mesmo tempo que vai se sentindo grande, porque vai agregando mais. É um processo dialético. Conhecer é dialético, por isso que dói. Aprender dói, porque exige da gente. A leitura é para que o mundo faça mais sentido. Se o mundo passa a fazer mais sentido, a gente contemporiza mais, a gente vive melhor com a gente e com os outros. Então, um bom leitor é a pessoa que se entrega a esse processo de conhecer, com todas essas variáveis que eu apresentei para vocês. Certo? Esse vídeo já está longo, eu não sei se eu respondi as questões, o questionamento. Os meus métodos não são aconselháveis, são muito particulares, fazem sentido para mim. E é isso, tem a ver com o que eu disse. Não faz sentido para os outros, muito provavelmente, porque eu leio muita coisa ao mesmo tempo. E não sou tão organizada quanto pareço, embora a desordem me desarmonize um pouco, mas quando é a desordem do conhecer, é gostoso. Para mim faz parte do processo, porque eu sei que é dialético. Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever neste canal e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Agora me diga, o que é um bom leitor para você? Eu vou adorar saber. Obrigada, beijo.